Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma breve revisão e falar algumas dicas para a nossa avaliação de 40 pontos que se aproxima. Neste primeiro momento, a avaliação continua sendo online, ou seja, eu falei avaliação de 40 pontos porque ela não vai ser presencial, ela vai ser online, para a felicidade da maioria, acredito, né? Então, na unidade 1 do guia de estudos, vocês vão ter várias questões, né? Talvez não para todos, vocês sabem que é um banco de questões e tem um sorteio. Não quer dizer que o que caiu para um vai cair para o outro, né? O esquema é o mesmo, não vai modificar, é realizada no Avalia. E a gente tem questões a respeito de políticas públicas voltadas para a inclusão. Vocês podem dar uma olhadinha em alguns significados para na hora de fazer as questões não ficar muito perdido, né? Às vezes aparece uma questão assim, AEE, quer dizer atendimento educacional especializado. Segundo o texto da política de educação especial na perspectiva inclusiva. Já a definição de EPA-EE, que são estudantes, público-alvo da educação especial. Aí já está relacionado mais aos estudantes, tá? Estudantes, público-alvo da educação especial. Então, se cair alguma questão objetiva ou discursiva e não tiver a definição na frente, vocês já sabem, né? Vocês estão relembrando aí a definição. Atenção! O atendimento educacional especializado, que deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino, ele é facultativo para o estudante, tá? E a frequência do atendimento educacional especializado é um direito que o aluno poderá exercer ou não, ou seja, não é de caráter obrigatório, é uma possibilidade. Caso fosse obrigatório, aí o que acontece? Poderia ser entendido como uma ação de discriminação. Então, se o objetivo é justamente o contrário, a inclusão, ficaria com ambiguidade de interpretação, tá? Então, para ficar bem claro, esse atendimento, ele é sim oferecido nas escolas, as escolas devem ter ele caso tenha casos de inclusão, porém, ele não é obrigatório, tá? E o atendimento educacional especializado, ele não se destina exclusivamente aos estudantes com deficiência. É bom a gente deixar também bem claro, assim como a questão da supervisão pedagógica, ele é um atendimento voltado para o estudante e não voltado para a deficiência. Então, todos os alunos, os estudantes, público-alvo da educação especial e os demais, eles têm o direito a esse atendimento, se for necessário. Se for uma indicação médica, uma indicação da psicóloga, uma indicação da fonoaudióloga. Então, sempre vai estar tendo um encaminhamento médico referente, tá? Mas, igual eu falei, qualquer aluno tem esse direito. Vocês vão também verificar no guia os conceitos referentes à deficiência mental. O que é a deficiência mental? A gente tem que destacar que é um quadro psicopatológico que diz respeito especificamente às funções no sentido de cognição. Todavia, tantos outros aspectos estruturais e também os instrumentais podem ser alterados. Porém, o que caracteriza a deficiência mental são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. A delimitação e compreensão das dificuldades podem ser feitas a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática dos que se dedicam ao trabalho com as mesmas. Então, deficiência mental está mais relativo com a questão das funções cognitivas, tá? A gente também viu um pouco sobre o decreto 5.296/2004, e em seu artigo 4º, ele define como pessoa portadora de deficiência, regulamentada a lei, né, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, as normas de proteção e da outras providências. Então, a gente tem vários artigos, tá? Esse é um decreto que eu só não vou falar para que vocês tenham ele completo, que não há necessidade, mas ficar de olho em alguns artigos específicos, tá? Então, seria a deficiência, o quarto, né, considerada pessoa portadora de deficiência, que se enquadra nas categorias deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia. Eu não vou falar todos, que são muitas terminologias, então se vocês tiverem aberto aí na sua página, ou esse PowerPoint pelo menos, né, na verdade vai estar em PDF para vocês, ou o próprio artigo já aberto quando vocês forem fazer a avaliação, vai facilitar e muito a pesquisa aí da questão para vocês, tá? Porque são muitos termos. Com relação à deficiência auditiva, a gente tem a perda parcial ou total das possibilidades auditivas, variando de graus e níveis da seguinte forma. Então, de 25 a 40 decibéis é considerado uma surdez mais leve, já de 41 a 55 é moderada, de 56 a 70 acentuada e de 71 a 90 severa. Acima de 91, surdez profunda, tá? Então, são alguns itens, né, importantes que a gente está falando desse decreto. Deficiência visual, acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho após a melhor correção. Ou campo visual inferior à 20ª tabela. Ou ocorrência simultânea de ambas as situações, tá? Então, tudo isso é só questão de pesquisa, é só deixar aberto aí na sua avaliação, tá? Porque a gente não precisa decorar decreto, e nem é viável também, mas apenas conhecer. A deficiência física já é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia e assim as outras terminologias também. É uma redação dada pelo Decreto 5.296 de 2004. Aí a gente tem também, falando da auditiva e a visual, como a gente já falou anteriormente, né? A visual, a cegueira na qual a acuidade é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão seria de 0,3 e 0,05 no melhor olho, e assim ele dá aí alguns itens referentes a numerologias para esse decreto. A deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidade adaptativa. Então, pode ser a comunicação, o cuidado pessoal, a habilidade social, pode ter dificuldade de utilização da comunidade, de recursos também, a saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Já a deficiência múltipla, ela é uma associação de 2 ou mais deficiências. Então, se o indivíduo tiver mais de 2, já é considerado um portador de deficiência múltipla. E o termo condutas típicas também pode aparecer na sua avaliação. O que é condutas típicas? É uma diversidade muito grande de leituras diagnósticas, impossibilitando que sejam discriminados alguns importantes pontos referentes a cada uma. E tanto criança com quadro grave de neurose, psicótica, ou até mesmo o autista pode ser, sim, considerado como um portador de conduta típica. Com relação à unidade 2, mas antes de passar para a unidade 2, deixa só eu pegar aqui o guia de estudos, tá? Essa primeira parte do guia que vocês já têm em mãos aí, ela está referente à parte histórica. Também fiquem de olho que pode cair alguma questão falando sobre o histórico ao decorrer dos anos e as mudanças de nomenclatura e falando, né, das dificuldades que foram encontradas até o momento para essa questão da inclusão. Então, vocês fiquem atentos às datas, tá, que são ditas aí. Fala um pouco sobre o portador de deficiência, né? A gente pesquisou muitas coisas referente a Viviane Louro, que é uma das maiores referências que a gente tem para música. Ela fala que perseguição, violência, preconceito sempre acompanhou os portadores de deficiência no decorrer da história da humanidade. A gente colocou alguns pontos só, não tudo, porque senão ficaria muito longo, mas nós colocamos aí desde o Renascimento, né, como que era o comportamento da sociedade com esses portadores, com essas alterações que foram sofrendo. No século XVI, a ortopedia começou a desenvolver especialidade do ramo da medicina, né? A gente viu isso. No século XVIII e XIX, tiveram as descobertas com tratamentos médicos em relação aos portadores.
E a primeira foi a anestesia, descoberta em 76, né, por um aprendiz de farmácia. Ela destaca também o desenvolvimento da ortopedia e também da invenção do raio-x, que contribuíram também, claro, sensivelmente para o tratamento de muitas deficiências, que elevou um pouco o padrão de vida dessas pessoas, né? E as conquistas que foram levadas aos poucos nos séculos 19 e 20. No Brasil, a trajetória foi bem semelhante, claro, ao resto do mundo, né? Ela conta que quando os portugueses chegaram, perceberam que eles tinham uma estrutura física forte, quase não contavam com deficiência, né, a questão dos índios mesmo, e com a colonização, a mistura, essa realidade também ela foi sendo modificada, né. O primeiro a lutar com a relação à deficiência foi o padre Anchieta. Depois, Dom Pedro II também mandou construir um hospital para substituir as enfermarias. E após a Primeira Guerra, que se viu realmente a preocupação dos países para desenvolver clínicas, né? Depois ela coloca alguns tópicos bem interessantes, né? Na primeira metade do século XX, foram outorgadas diversos países leis que favorecem as crianças deficientes e reconhecem os direitos. Em 46, a Organização das Nações Unidas envolveu em iniciativas também, e como consequência da ONU em prol das propostas de inclusão e reabilitacionais, em 1956 foi implantado o Centro de Demonstração de Técnicas de Reabilitação. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe, né, que depois vocês vão dar uma lida, uma recapitulada, né, foi trabalhado lá na unidade 1, mas enfim, se tiverem em mãos aí o guia, dá para pesquisar bastante coisa, caso você venha a ter essa parte, né, na sua avaliação. Atualmente, o termo excepcional é utilizado com maior frequência para significar os que sofrem de problemas mentais. Isso é legal a gente lembrar. Mas dizer de um portador de deficiência visual ou superdotado que ele é excepcional não constitui um erro, uma vez que essas pessoas são, de fato, também, claro, uma exceção comparada à média da população. Eles falam também da questão de não supervalorizar, a gente já falou isso em aulas anteriores, né? Não ter aquela supervalorização só porque é deficiente, ou tratar como infantil, né? Ficar com aquele medo, né? Ela fala muito dessa questão de acreditar na capacidade do indivíduo. Enfim, essas são as partes aí que vocês devem mais ou menos ter uma referência, né? De como foi o processo de inclusão. Voltando aqui ao nosso slide, a gente falou um pouquinho da musicografia Braille, né? Mas não se preocupem que não vai cair questões semelhantes à nossa atividade que teve no ambiente, tá? A única coisa da musicografia Braille que vocês têm que lembrar, para não ficar perdido caso caia alguma questão, é que elas são formadas a partir da combinação de 6 pontos, que é chamado de cela Braille, e que eles têm uma ordem específica. Então, é de cima para baixo, e da esquerda para a direita, assim como na nossa escrita tradicional. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vocês têm que lembrar, é a única coisa. Agora, falar, nossa, vai cair como é o sinal de ritornello, vai cair para a gente colocar ou marcar, né? Como que é a nota com dobrado bemol. Não, não vai cair nada disso, tá? Apenas a noção básica de referência de como é a leitura Braille. E a unidade 3, vocês vão focar nos educadores e a educação inclusiva, os caminhos e desafios para o professor e a psicomotricidade e a educação musical. Nas questões discursivas, ficar atento aí para o enunciado das questões, como sempre, tá? Observar e verificar se sua atividade descrita realmente tem um caráter inclusivo. Então, vamos supor que cai para você alguns objetos e fala para você como você desenvolveria essa atividade num aspecto inclusivo. Então, não adianta falar, eu vou trabalhar timbre, e não mostrar qual é o processo de inclusão que foi realizado. Então, ficar bem atento no enunciado para descrever aí tranquilamente. Vocês sabem que eu sempre valorizo muito as questões discursivas, então é só ficar esperto aí no enunciado e olhar o material que vocês têm em mãos para pesquisa. Tá? O que é a aula ser inclusiva? Eu vou fazer uma coisa fácil para que o portador de deficiência múltipla consiga acompanhar, para que o autista consiga acompanhar. Não, não é isso.
Você vai buscar materiais que você possa deixar a sua aula mais interativa, de forma que todos possam participar. E aquele aluno, né, independente da sua deficiência, ele possa se sentir excluído daquela atividade. Nem sempre a gente consegue um aspecto, um desenvolvimento, que a gente possa atingir 100%, né, da turma. Mas aí você tem que fazer alguma coisa do qual você esteja favorecendo aquele aluno para que ele se sinta um participante da atividade. Mas também não se sinta o protegido exclusivo, entenderam? Isso também não é inclusão. A gente viu isso, tem os dois parâmetros opostos. É você incluir o aluno e ao mesmo sem ele perceber que ele está sendo incluído e ao mesmo tempo os demais participarem naturalmente daquela atividade. Seria basicamente isso, tá? Vamos supor também que tem um vídeo, alguma coisa para você e te pergunta como que o que você acha, né, daquele vídeo, daquele trecho especificamente. Aí não adianta nada você falar, a atividade é muito criativa, muito interessante, o aluno pareceu gostar muito de música. Você não explicou nada sobre a inclusão, nada sobre o aspecto inclusivo. O que eu quero saber é se aquele vídeo tiver, vamos supor, um aluno com síndrome de Down, como foi o comportamento relativo ao síndrome de Down? Entenderam? Então, vocês vão descrever de acordo com a questão inclusiva, senão vai ficar uma coisa sem sentido ou simplesmente uma coisa de musicalização. Não é isso que eu quero. Eu quero saber, vocês prestem atenção na legenda e observem qual é o aspecto relativo ali. Se for síndrome de Down, eu corro lá no guia, ou até pesquisar na internet mesmo, também tem bastante coisa, e vejo quais são as características do síndrome de Down. Síndrome de Down. E eu vou saber se aquela atividade que foi realizada, se o professor ou se o palestrante, se ele realmente conseguiu atingir o objetivo referente às dificuldades ou não, né, ou facilidades daquele aluno ou daquela criança, tá? De repente cai também uma atividade para você fazer com criança. Eu não trabalho com criança, mas imagine como você poderia fazer, tá? Tudo no sentido também imaginário, no sentido fictício, mas pautado nas questões que a gente vem discutindo ao longo aí dos nossos módulos, ok, pessoal? Espero que eu tenha sido clara aí com relação às discursivas, né? E voltando ao nosso guia, então, para fechar aqui, a gente já falou, acabou de falar, né, sobre a deficiência mental. Depois vocês vão ler com mais calma. Lá, tá relacionado às funções cognitivas, tá? E o que é QI? Né? O QI ele é apontado como o mais adequado diagnóstico de deficiência mental, mas ele é amplamente aceito e utilizado na avaliação da capacidade intelectual, tanto nos meios acadêmicos quanto na prática profissional. Não se pode confundir processo de cognição ou inteligência com QI. O primeiro diz respeito às funções de cognição e o segundo é um produto das mesmas. O QI ele é um resultado avaliativo em função de conteúdos produzidos num determinado momento, mas ele não diz respeito à cognição em si, tá? A função cognitiva ela é a forma graças à qual o sujeito produz os conteúdos, os quais são avaliados, entre outros métodos, através desses testes de QI, tá? Hoje a ciência tem outros instrumentos melhores capazes de avaliar o aluno, né? A gente vê que não é mais aquele teste antigo de QI. Hoje os testes de QI são completamente modificados, porque a gente tem que pausar e dosar, né, a habilidade do indivíduo. Às vezes ele tem uma habilidade mais no sentido referente à matemática, menos no sentido da escrita, e assim sucessivamente. Se a gente for pensar, todos nós é a mesma coisa. Nós temos habilidades mais em certas regiões que outras, até isso é uma questão cerebral mesmo, né, do cérebro. Dando sequência. Desculpem aqui, que eu acabei sem querer. Dando sequência, depois lá no finalzinho do nosso guia,
das unidades, né? A unidade 2, igual eu falei, vocês não precisam preocupar. Os excepcionais intelectuais, também é bom a gente saber, né? O superdotado tem um desempenho intelectual, cognitivo, aptidão acadêmica, capacidade psicomotora ou talento especial acima de uma média de que, digamos, normal, né? Da maioria das pessoas. Já os mentais apresentam funcionamento intelectual geral abaixo da média. Depois a gente falou dos tipos de deficiência, né? Dos deficientes mentais. Essa parte aqui não tem necessidade de decorar nada, viu, gente? Isso aí foi só uma curiosidade mesmo, um conhecimento. Essa parte aqui não tem necessidade de ficar focando muito, não, tá? Depois fala um pouquinho do que a gente já discutiu, só que em forma de decreto, que são os deficientes auditivos e os visuais. A gente falou um pouquinho da cegueira, dos tipos de cegueira, né? Da cegueira parcial, que os indivíduos só veem vultos e distinguem claro e escuro. O próximo da total, da cegueira total, ele só tem percepção de luminosidade e capaz de identificar a direção da luz, mas não enxergam nada. E a total, né? Que a completa perda de visão. E os psicossociais são os que apresentam problemas de comportamento, problemas comportamentais, tá? E os excepcionalidade múltipla, os que apresentam, como a gente já falou também, mais de uma deficiência. Depois já é a musicografia Braille, eu não vou entrar em detalhes. E na unidade 3 vocês vão focar os itens que foram mencionados, né? Quem fez a atividade ou deu uma olhada em alguma aula já gravada também, eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade. Mas caso vocês tenham, pessoal, qualquer dúvida, eu gosto sempre de gravar aula com antecipação por causa disso. Se mesmo lendo o conteúdo, assistindo essa aula, você ainda tem algum ponto que você tem dúvida, eu estou à disposição, a gente ainda tem mais uma aula aí para tirar essas dúvidas antes da avaliação, ok? No mais, eu agradeço a todos pelas atividades, pelos vídeos interessantes que foram postados, tá? Eu sei que é um conteúdo um pouco extenso, mas fiquem tranquilos que a avaliação não é difícil, é só ter a concentração e prestar bastante atenção no enunciado. Boa sorte!